Rio de Janeiro, praias, mulheres, São Paulo, carnaval. Essas são algumas das respostas quando estrangeiros são perguntados sobre o Brasil. Mas será que é só isso que se resume mesmo? Foi com essa intenção de mostrar a diversidade de culturas que fomos às 5 regiões do país perguntar sobre o modo de vida deles. É isso que você verá no quadro Giro pelo Brasil. Boa tarde, Josiane. Eu estava aqui conversando com o senhor Davi, ele é artesão e vive no Nordeste desde sempre. Ele nasceu aqui. Ele estava me falando um pouco sobre a cultura, sobre o modo de vida deles. Davi, fale agora sobre a cultura, o modo de vida, o que vocês mais fazem por aqui. Bom, aqui no Nordeste a gente tem uma vida bem simples. Eu, por exemplo, trabalho como artesão. Essas aqui são umas esculturas que eu fiz de uma baiana e dos nordestinos, e eu ganho a vida fazendo isso. E aqui a gente tem uma cultura bem rica. A gente tem a tradição do Brasil bem antigas, tradições do Brasil bem antigas já, como o carnaval, o boi-bumbá e todas as coisas que vêm dos indígenas. Mas o Nordeste se resume só a festas? Não, tem algumas coisas ruins aqui também. Por exemplo, o Nordeste sofre muita xenofobia de outros estados brasileiros por causa da fala também. E é muito ruim também por causa da geografia do espaço nordestino, que tem muita seca aqui. Isso é uma coisa ruim. Certo, Davi, muito obrigado. Boa tarde, Josiane. Estamos aqui direto da Amazônia com a Índia Tainá, e ela estava me contando um pouco sobre a cultura da região e os costumes. Então, poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre a tua vida? Aqui a gente já é uma tribo um pouco mais moderna, mas a gente sabe de bastante caso de tribo mais selvagem, que não tem muito contato com o homem branco, mas a gente também sabe de várias culturas aqui do norte, né? E que tem Bumba Meu Boi, que é uma dança que a gente sabe, e tem também o Círio de Nazaré, que é uma coisa de católico, que é uma religião, e a gente sabe do carimbó também, e que tem bastante movimento cultural assim aqui no norte. E tem alguma coisa ruim ou que prejudica o pessoal do norte? Aqui a gente tem bastante doença, né, porque a gente está na floresta, mas a gente se trata com bastante erva e chá que a gente faz aqui, né, medicinal. E tem bastante seca também em alguns lugares, apesar de que aqui na Amazônia é bem úmido, né? E a gente sabe de desmatamento, né, que eles destroem as coisas aqui, mas é bom. O lugar é bom. É bom ver aqui? É bom viver aqui. Boa tarde. Hoje eu estou aqui no Mato Grosso com o nosso amigo Bruno, e ele vai nos contar um pouco mais sobre como é a vida na região centro-oeste do país. Bem, primeiramente aqui é a região onde se encontra a capital do país, então aquela parte ali é um pouco mais movimentada. Nossa região tem uma grande extensão territorial, mas uma população não tão grande assim. A economia aqui gira basicamente em torno da agricultura e da agropecuária, mas essas duas práticas não são muito benéficas para o solo. Isso é uma coisa muito ruim que a gente tem, porque a gente precisa ficar usando produtos transgênicos para não agredir tanto assim. Outro ponto que gira bastante nossa economia aqui é o turismo, que é voltado basicamente para as regiões naturais. Óbvio que nós também temos a parte cultural, que é muito diversificada, e também temos muitos movimentos culturais, além de danças e músicas típicas daqui. Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde, eu estou aqui no estado de Minas Gerais com nossa amiga Luana, e ela vai nos contar um pouco sobre a cultura e como é a vida na região sudeste. Bom, a região sudeste é a mais populosa do Brasil. O estado de São Paulo é o que tem mais pessoas, por isso também que constantemente, quase todo dia, há muito engarrafamento. São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil e muito movimentado, é um estado que nunca para. Minas Gerais é muito conhecido pelas minas de extração de minério, que são muito lindas de se ver, por isso também se torna um ponto turístico de Minas Gerais. Tanto Minas Gerais como o Espírito Santo têm uma estrutura bem antiga e conservada. O Rio de Janeiro, que é
o estado de referência para os estrangeiros, é bastante visitado por eles, pelas suas praias e seus pontos turísticos, como Cristo Redentor. Certo? Muito obrigado. Eu tô aqui com o Arthur, ele mora em Porto Alegre e vai nos falar um pouco sobre a região sul do país. Bem, os pontos que mais se destacam na nossa cultura são dança e comida, que principalmente a comida vem de origem italiana e alemã, por causa dos imigrantes que vieram para cá. Sobre as danças, há centros onde o pessoal daqui se reúne para continuar preservando essa cultura sulista que a gente tem. Outro ponto também é o sotaque. Mesmo que varia de estado para estado, nós temos um sotaque muito forte aqui. Obrigado!